Olá, tudo bem com você em casa? Muito obrigada pela sua audiência. O Cidade em Destaque de hoje está no ar. Desde já, toda a equipe aqui do programa agradece a você que está em casa acompanhando mais essa programação, acompanhando aqui a Stop TV. Hoje o assunto é bastante delicado, mas também é muito interessante. A gente tem aqui em Cascavel o programa Adoção Legal, a entrega consciente. Para falar sobre esse assunto, para explicar para a gente como que funciona isso tudo, até diante dos últimos fatos que aconteceram aqui em Cascavel, né, desse infanticídio, dessa questão que a gente até não pode julgar, porque a gente não sabe o que aconteceu na vida dessa família, dessa moça, mas assim, é um fato que faz com que nós possamos refletir mais da questão da adoção, do abandono de crianças e de como fazer, como que essas crianças tenham realmente um lar, que tenham uma vida feliz. Para falar sobre esse assunto estão duas profissionais que atuam dentro desse programa, que funciona lá no fórum aqui de Cascavel, lá no fórum da comarca de Cascavel. A psicóloga Marise Bolsoni e a assistente social Cleonice Favreto. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui. E assim, é realmente um assunto, eu tenho que dizer, é delicado, porque a gente está tratando de uma vida, está tratando de uma retirada, de uma separação, que é assim, é sofrido e até é difícil de falar, realmente. Porque nós estamos tratando de casos que tramitam em segredo de justiça, que eu não trouxe vocês aqui para citar exemplos, né? Mas eu trouxe vocês para a gente poder levar um pouquinho mais de informação para quem está em casa, entender como é que funciona esse trabalho tão bonito que vocês fazem, né? Esse acompanhamento, essa troca de informações com essas mães. Muito obrigada mesmo. Nada, a gente também agradece, né, a oportunidade de estarmos aqui podendo divulgar mais uma vez o nosso projeto. Bom, né? Ele começou em agosto de 2011, é isso, né? Bom, Cleonice, eu peço para você contar pra gente como que surgiu o programa, como que ele funciona, para quem está em casa que não ouviu falar ou que só sabe que existe, para entender um pouquinho mais. Boa tarde, então, né, a todos. O programa, na verdade, ele foi lançado em agosto de 2011, mas ele vinha sendo já elaborado pela nossa equipe, pensado e discutido já há alguns meses. E a ideia do Entrega Consciente para Adoção Legal, ele veio nascendo a partir dos processos de medida que nós tínhamos lá de proteção à criança, né? E que a equipe começou a discutir, vendo que tinha situações de abandono, de maus tratos, de todo tipo de violência, né? E também começaram a surgir casos assim de abandono mesmo de crianças em lotes baldios ou então em latas de lixo. E a equipe, né, no trabalho ali, fazendo os estudos dentro daqueles processos de medida, a equipe se incomodava, né, com aquelas situações, e nós começamos a pensar, nós precisamos, além de atuar nessas medidas, nós precisávamos pensar numa medida preventiva. E começamos a discutir, fazer leituras, pesquisamos dentro do Brasil todo o que nós tínhamos, né, em termos de trabalho preventivo sobre o que prevenir, além de educação, né, além de todo um trabalho que a igreja, a escola faz, né, como trabalhar a família, nós pensamos numa outra medida. E nós chegamos à conclusão que nós precisávamos atingir as mães, as gestantes, num primeiro momento. Como atingir essas mães? E que mães que nós queríamos atingir? Mães que não se sentiam em condições, né, de exercer a maternidade do filho. Aquelas mães que estavam gestando uma criança, né, e que desde o ventre ela já sentia que ela não conseguia levar aquilo adiante. Então, nós lemos muito, pesquisamos e então pensamos em desenvolver um trabalho focado nessas mães. Por isso, Entrega Consciente para Adoção Legal. Então, nós pensamos assim, aquela mãe que está fazendo um pré-natal, ou aquela mãe que também nem está fazendo pré-natal, mas aquela mãe que não se considera mãe. Exatamente, está gestando uma criança e está desesperada, está se sentindo desamparada, desnorteada, não sabe o que fazer, já pensou no aborto,
né? Já pensou em suicídio, né? Já pensou em abandonar assim que nascer num lote baldio? Já pensou em entregar para alguém? Já pensou em tudo, né? Então nós pensamos assim, não, vamos tentar desenvolver um trabalho focando essa mulher, essa gestante. E a ideia é, se existe uma mulher que está nessa condição, que ela procure a vara da infância e juventude, procure a equipe técnica formada por assistentes sociais e psicólogos, e ela vai ser acolhida. Ela vai ser acolhida por essa equipe, vai ser ouvida por essa equipe, né? E na realidade, assim, essa mãe, ela está em sofrimento, né? Porque geralmente é uma gravidez que acontece no momento que ela não no momento esperava. que ela não estava preparada, ela não estava esperando, ou às vezes aconteceu algum caso de estupro, ou alguma uma agressão na própria casa, né, de algum familiar, que às vezes a mãe, a mulher pode engravidar. Então, são vários aspectos que vêm e que ela também tem sofrimento, né? Exato. Então, o nosso pensamento é acolher ela, né? Ouvir ela também nesse sentido e dar, né, uma tranquilidade para ela, sabendo que, né, se ela não for capaz, que a gente tem condição de dar uma coisa, né, de dar um lar melhor para esse filho. Que ela não precisa querer cometer um infanticídio, né, ou mesmo um abandono. Ou que um para aborto, ela, né? ou um aborto. São as três que acabam, e que, né, e assim, para ela, pode ser, né, alguns meses que a gente já presenciou, que é um conforto saber que o filho vai estar bem, né? Exato. Que ele vai ser criado por pessoas que vão amá-lo, porque ela não foi capaz de amar, né? Porque a gente tem aquele mito, né, da sociedade, que mãe é inato, né? E às vezes não é assim, né? Não é aquele filho desejado. E às vezes, né, nem toda mulher nasceu para ser mãe, né? E sim é uma série de fatores. Porque, pelo que eu assim, tenho lido, até do que vocês já me falaram, aquela questão assim, não existe um perfil de mulher que vai deixar o filho para adoção. Não. Ela pode ser pobre, ela pode ser rica, ela pode ser uma universitária, ela pode ter emprego, pode não ter, pode ter família, talvez. Pode já ser mãe, isso, pode ter outros filhos. São as circunstâncias que vão levar ela a pensar nisso. Isso. Exatamente. E assim, a ideia também é como que é o formato do projeto. Então, assim, nós pensamos, primeiro nós precisamos fazer um lançamento, né? Daí nós pensamos num evento para lançar o projeto. Lançamos o projeto, mas juntamente com o lançamento nós pensamos, precisa também haver uma ampla divulgação. Essa mãe, essa gestante, ela precisa ser atingida onde quer que ela esteja. Ela pode ser uma pessoa, uma trabalhadora que está andando de ônibus. Então, se tiver um cartaz lá no ônibus de transporte coletivo e ela está se sentindo assim, ela tem a informação. Nós pensamos em outdoors, bus door, nós divulgamos nos ônibus coletivos, nós pensamos nos meios de comunicação, falada, escrita, e nós pensamos também nos guias, no guia passo a passo. O guia passo a passo, ele foi elaborado com tudo que nós entendemos que era importante nós estarmos passando para a rede de atendimento. Então, o guia passo a passo foi pensado assim, nós vamos trabalhar com todas as equipes das unidades básicas de saúde, da rede hospitalar, dos centros de referência em assistência social, das unidades de pronto atendimento, os UPAs, do CEDIP, as pastorais. Então, nós pensamos... São os locais que essa mulher pode procurar. Sim. E qual é a ideia para a gente trabalhar com essa rede? É informar os profissionais, primeiro, desmistificar. Nem toda mulher nasceu para ser mãe. E nem toda mulher nasceu para ser mãe e ser boa mãe. Nem toda mulher quer ser mãe. Né? Nem toda mulher que não quer ser mãe é uma má pessoa. E nem toda mulher que não quer exercer a maternidade do filho é uma má pessoa. Ou é uma criminosa, né? Ou é uma criminosa. Que é o que assim, mais se fala, que não pode deixar o filho para adoção, porque isso é crime. A sociedade cobra isso delas, né? E ela também, não é porque ela tem algum distúrbio. É um momento que ela vive às vezes, ela foi rejeitada às vezes, aquilo que a Marise também falou. Ela sofreu rejeição
do pai dessa criança. Ela sofreu rejeição da família, ela é pressionada pela família a entregar essa criança, ela é pressionada às vezes pelo pai da criança a entregar ou abortar, ela não quer abortar, ela prefere entregar, então são N os fatores, e é isso que a nossa equipe quer trabalhar com as equipes da rede de atendimento, para eles entenderem um pouco essa mulher e não julgar. Não julgar. E o principal e que acontece, que essa questão, a nossa sociedade, ela é assim, né? É cultural, tá na sociedade essa questão de julgar uma mulher que não quer que na verdade, assim, em alguns casos tem a possibilidade de se prevenir essa gravidez. Mas como você citou, né, Marise? Estupro, e ela não quer abortar, né? Porque quando é estupro, quando é comprovado, a justiça tem essa lei que permite. Então, ela não quer abortar esse filho, ela quer que essa criança tenha uma vida. Então, né, é preciso realmente que se mude um pouco, mas isso vai demorar um tempo até a nossa sociedade entender. É uma modernização, na verdade, né? A mulher aceitar e ter essa consciência de que ela, ok, engravidou, vou fazer um pré-natal bem feito, na verdade, que às vezes elas deixam isso a desejar, e vou deixar essa criança para adoção, né? E na realidade, assim, é o respeito, né? A gente precisa respeitar a vontade dessa mulher, né? Que às vezes naquele momento ela não está preparada para ser mãe, né? E às vezes o que acontece muito é que as pessoas, a sociedade insiste para ela que ela seja mãe, que ela, né, acolha aquela criança, e ela não tem esse afeto por essa criança. O emocional dela fica transformado. Então, assim, às vezes ela não abandona naquele momento, mas um dia ela pode abandonar essa criança. Ou ela vai negligenciar. Né? Isso. É que a gente fala, assim, às vezes a experiência que a gente tem é que é assim, ela não entregou, mas 2, 3 anos ou até 8, a criança está negligenciada, está abandonada. Então, esse cuidado que a gente também quer prevenir, né? Porque insistir para a pessoa fazer o que ela não quer... É pior. É pior. Exato. E é assim que vocês trabalham, né? Nessa questão, assim, de realmente passar as possibilidades para essas mulheres. Isso. E que elas tenham a opção de aceitar ou não. Nesse período de trabalho de vocês, já foram 9 atendimentos. Desses 9 atendimentos, como que foram, assim, os números? Quantas que foi possível de fazer a adoção legal, quantas que retroagiram, que ficaram com as crianças, como é que foi? Nós tivemos, assim, de 25 de agosto de 2011 até o final, até dia 20 de dezembro de 2012, nós tivemos 9 manifestações, né, de desejo da entrega, e dessas 9, 3 voltaram atrás, né, e 6 mantiveram a decisão, né, a criança foi destituída do poder familiar. É um processo absolutamente rápido nesse caso, e elas foram colocadas já em família substituta na modalidade de adoção. Estão muito bem, né? Estão muito bem. Vocês acabam dando esse acompanhamento para as famílias daí, quando elas adotam? Como é que funciona, assim? Depois, nesses casos específicos, dessas 6 crianças que foram adotadas, né? Vocês acabam acompanhando? Como Na verdade... Ou é outra equipe? Não, é a mesma equipe. É a mesma equipe. É a nossa equipe que acompanha. É um processo de adoção normal, né? Então, assim, o juiz determina, né, o período de estágio de convivência, que pode ser em média, né? Como é recém-nascido, ele pode dar até 30 dias ali, mais né? Tranquilo, é mais tranquilo. E nós acompanhamos naquele período, e claro que os pais sempre nos mandam notícia, nos mandam foto. Então, nós acompanha esse mil, né? Aqui de longe. Porque é importante também acompanhar, mesmo que seja um recém-nascido, aquela família que não estava acostumada, às vezes, né? Que é uma mãe, uma mulher que queria ter um filho e não tinha essa possibilidade. Até ela se adaptar, toda essa convivência com um bebê novo, mesmo não tendo saído do ventre dela, né? Sim. Mas aquele bebê, de cuidar, tudo isso acaba precisando de você, principalmente, né? A gente sempre está orientando, né? A gente também, até mesmo antes deles adotarem, a gente tem o curso, né? De preparação para adoção, que a gente sempre está orientando, né? A gente tem 4 módulos, então a gente vai orientando. Antes da adoção também a gente conversa bastante, na mudança também que tem na vida dessas mulheres, né? Mas tem sido muito positivo, né? Todos os que a gente coloca, a gente, né, acompanha, mesmo que seja de longe, a gente sabe que está bem, que está tranquilo, sabe? Essas crianças. Então, elas ganharam um lar, né? E aí elas tiveram um futuro
elas tiveram a oportunidade de ter um futuro, na verdade, né? E essas 3 mães que, assim, elas mesmo manifestando, elas voltaram atrás. É interessante isso também, porque às vezes elas precisavam de conversar, de talvez resolver, mesmo que fosse dentro da cabeça dela, né, a situação. Elas precisam falar para alguém, né? Nós tivemos um caso que ela não contou para a família, porque ela já tinha 2 filhos, né? Então ela não contou para a família. E aquilo estava sufocando ela. Então ela veio, nós fizemos o acolhimento, ouvimos ela, né? Até foi eu e a Cleo dessa vez que fizemos isso, porque nós estamos em 7, então cada hora vai revezando. Então assim, a gente acolheu ela, explicou para ela conseguiu falar tudo que ela precisava, né? Tudo que ela passou, tudo que ela já havia tentado fazer com o bebê. E fizemos esse acolhimento. E ela conversou com a família acolheu ela. Ela veio, ela desistiu de entregar a criança, né? Então, assim, foi muito bom, porque ela falou assim, olha, graças, né, às vezes, assim, a esse acolhimento, essa ouvida que ela estava precisando falar para alguém, não podia, né, ser para qualquer um, e eu para a família, ela conseguiu, né, decidir ficar com o filho. Então, a gente fala assim, a gente, né, só a nossa preocupação é prevenir, né, o risco que essa criança corre. Né? A gente não fala, não é obrigada a entregar mesmo que vá lá, mas que previna, né, que essa criança possa ter um futuro, possa viver melhor. Exato. Né? Agora, Cleonice, essa vontade de doar o filho, ela pode acontecer tanto no início, quanto no meio da gestação, quanto lá no hospital, na hora que aquela criança nasce. Isso. Como chegar até vocês? Como essas mães podem agir? Digamos que seja durante a gestação. Se elas, por exemplo, nós afixamos os cartazes em todas as unidades básicas de saúde. Se ela estiver fazendo um pré-natal na unidade básica de saúde, se ela não tiver, assim, vínculo com nenhum profissional a ponto de se abrir com aquele profissional, né? Ela pode ver o cartaz, que já aconteceu isso, a gestante estava fazendo pré-natal, mas ela não conseguiu falar nem com o médico, o ginecologista, nem com a enfermeira. Ela viu o cartaz e nos procurou. E daí ela foi acolhida, foi ouvida pela nossa equipe. Nós fizemos toda uma informação, né? Ouvimos todo o motivo que ela nos trouxe para a entrega, enfim. Aí nós orientamos os passos, né? Quando chegar a hora de você dar a luz, você comunica a equipe lá do hospital, a equipe entra em contato conosco, né? Você vai ser ouvida depois em audiência, nós acompanhamos você em audiência, né? Porque nós damos todo o apoio, suporte, né? O suporte o tempo todo. Ficamos junto ali, né? Enfim, e daí ela viu na unidade de saúde, veio, foi feito isso e ela fez a entrega. Já tivemos situações que em outros serviços a gestante manifestou a técnica daquele serviço, entrou em contato, nós fizemos também a escuta, né, orientamos e depois também ela veio em audiência e manteve a decisão da entrega. E já teve casos, né, que ela manifestou lá no hospital. Na hora que ela estava dando a luz, ela avisou, a equipe entrou em contato conosco, nós fomos lá, ouvimos ela e ela manteve a decisão e fez a entrega. Exato, porque essas mulheres, elas tanto podem procurar os profissionais, isso. Porque ir até o fórum, ir lá, assim, né, de cara e falar assim, não, eu quero conversar com o pessoal porque eu tenho vontade de entregar meu filho. Deve ser um pouco difícil. Nós entendemos. Até pela chegar assim, olhar para uma pessoa que você nunca viu na vida e falar isso, né? Até pela própria representação, né, que o fórum faz, né? Aí parece que tá todo mundo. Eu fico imaginando assim, tá todo mundo olhando para ela, sabendo o que ela vai fazer, né? Que é uma questão psicológica, né? Então tem toda essa dificuldade para elas chegarem até vocês nesse ponto de se dispor a ir até o fórum, né? Por isso que tem esses mecanismos, tem o telefone e tudo mais, né? E elas, né, ligam, marcam, a gente, né, às vezes pode até ir até onde elas estão, não precisa ir ali ao fórum. Então, a gente sempre está dando esse suporte para elas, né? Esse atendimento. Você falou, né, da questão das audiências. Isso acontece tudo em segredo de justiça. Sim. Eu queria que vocês falassem um pouco pra gente. Assim, essa parte mais técnica, né? Depois de ter definido, da criança ter nascido, como é que funciona? Mesmo, só voltando um pouco, mesmo na escuta, se ela vai até o fórum, né?
E nós já tivemos casos da gestante ir até o fórum. Foi lá, nós entramos numa sala de entrevista, ninguém, que pode ter pessoas no corredor, ninguém sabe o que nós vamos tratar ali, né? Então, tudo corre em segredo de justiça, fica entre a nossa equipe. E na audiência, quem participa da audiência é o juiz, o promotor, né? O escrivão ali, né, aqui, e um de nós que acompanha a gestante, a mãe que já deu à luz. É só nós, e fica ali entre nós. É registrado, ela assina o termo de audiência, né, o juiz pergunta, o promotor pergunta para ela, questiona se ela tem certeza daquela decisão, que ele vai então colocar aquela criança numa família que já está preparada para receber aquela criança. O juiz sempre procura tranquilizar e sempre ressalta que aquilo que ela está fazendo realmente é um gesto de muito amor. Então, é um gesto de coragem dessa pessoa e a gente sempre reforça isso. É um gesto humanitário, é um gesto de coragem, nós admiramos essas pessoas de cuidado, que enfrentam isso pensando na criança. Ela não está pensando nela, na verdade, ela está pensando mais nessa criança. Porque ela teve 9 meses ali, né? Isso. E aí depois a própria sociedade vai cobrar, né? Cadê a criança? E esse momento dela é difícil, né? Exatamente. Porque passar pra gente às vezes parece um pouco simples, mas para ela são momentos eternos, né? Sim. Que é uma decisão que ela, não como você né? Falou, como se todo mundo estivesse olhando, né, o que ela estava fazendo. Como se todo mundo ao redor soubesse exatamente o que ela está fazendo. E não é assim. E não é assim, né? E o que a gente sempre enfatiza para essas mulheres é assim, da nossa parte, ninguém vai ficar sabendo. Se de repente vazar alguma informação, não foi da nossa parte. Então, assim, nós procuramos deixar absolutamente segura que dali não vai sair nome, né? Então, pode ligar alguém ali e pedir, se não for ela que nos procurar, digamos, se resolver mudar de ideia. Se ela mudar de ideia, ela tem que nos procurar. Não adianta vir suposto pai, a suposta avó, que nós não vamos dar nenhuma informação. É só para a mãe que manifestou o desejo da entrega mesmo. Interessante isso, né? Agora eu queria aproveitar e perguntar para vocês qual que é, assim, a fila de famílias, né, esperando uma criança para adoção. A gente sabe que em Cascavel as coisas andam muito rápido, né? É impressionante, né? As famílias realmente têm, não vou dizer sorte, mas assim, em decorrência do trabalho da justiça, em decorrência do trabalho de vocês que estão acompanhando, realmente as famílias conseguem adotar muito mais. Acho que aqui no Brasil, assim, vocês estão no topo, né? O ano passado, acho que não sei se foi o primeiro, né, do Paraná. Nós fizemos 65 adoções. É um número bastante relevante, né? E casais que hoje, no momento, né, encontram-se na fila em torno de 60 também. 60. E existe crianças para todo... É que daí a gente vai para aquela definição. Eu para o perfil, né? O que mais demora realmente é o perfil, porque ainda continua sendo bebê ou até 2 anos, né, de idade. E às vezes a gente tem crianças, né, maiores, nós temos grupos de irmãos, 2, 3, 4, 5 até, às vezes a gente tem. Então assim, demora mais um pouco mesmo, vai depender da exigência, né, do adotante. Então se quiser menina, branca, recém-nascida, demora mesmo. Exato. Mas é interessante que a gente vê assim que quando eles não têm um perfil definido, ou que eles falam, não, eu quero um grupo de irmãos, que isso acontece geralmente com estrangeiros, né? Que aqui também eu lembro de um caso lá do Lar dos Bebês, que eu conheci as crianças fazendo um trabalho ainda na faculdade. Eles eram 3 irmãos, assim, coisinhas fofinhas, educadinhas, e adoravam, porque a gente foi fazer um material lá, assim, com câmera, com microfone e tudo mais. E eles adoravam aquilo tudo, e de repente eu vi uma reportagem que eles tinham sido adotados. Porque daí eu reconheci, né? Eu vi a mãozinha, o cabelinho. Quando eu vi o cabelinho, eu falei, eu não acredito. Já sabe. Assim, a gente tem algumas pessoas, coisas, assim, né, que assim, são raros, não, assim, não são, não é direto, né, que a gente consegue colocar aqui. Mas a gente tem conseguido, né? Quando a criança, pelo menos, quando o grupo, né, o mais velho tem até 5 anos, daí a gente ainda consegue. E o número de crianças para adoção é grande? Tá grande? Como que tá, assim? Olha, neste momento,
nós temos assim, que nós temos de 1 até 17 anos, né? Então é em torno de 25, 30. 25, 30. É um número, já foi um número mais alto aqui em Cascavel? Vocês têm lembrança disso? Ou fica sempre nessa média? Não, está sempre nessa média. Interessante. Bom, Marise, Cleonice, eu agradeço muito a participação de vocês aqui no programa e quero só fazer uma pergunta. Tem mais alguma informação que vocês acham importante para a gente levar ao conhecimento de quem está em casa sobre o programa, sobre a adoção? Se eles precisam de mais informações, eles podem procurar vocês. Fiquem à vontade. Isso. Então, quem quiser nos procurar, né, na Vara da Infância e Juventude, no fórum, o telefone é, vocês podem 3321-1261 ou 1262 ou 1263. Nós estamos em 7 técnicos que estamos lá para dar esse suporte, para receber essas mulheres. E elas não vão ser condenadas, nós não temos preconceito. Então, elas estão lá para serem acolhidas, para serem ouvidas mesmo. Mais algum ponto, Cleonice? É isso, é só lembrar isso mesmo, que entregar para adoção o filho é um gesto de amor, não é crime. Abandonar, matar, isso é crime. Entregar irregularmente, isso é crime. Bom, agradeço mais uma vez e agradeço a você que está em casa, que acompanhou mais deste Cidade em Destaque e lhe convido a continuar conosco aqui na programação da Stop TV.